Tem histórias que simplesmente abalam o mundo da ufologia, né? E essa é uma delas. Pensa comigo, um homem, um suposto alienígena morto dentro de um freezer e uma conspiração do governo. Essa é a incrível e super controversa história de Jonathan Reed. Uma narrativa que parecia ter todas as provas do mundo. Até que, bom, tudo começou a desmoronar. O ponto de partida é esse. A gente precisa tentar imaginar a cena. Um cara tranquilo, caminhando com a cachorrinha dele numa floresta. E aí, do nada, o impensável acontece. Um encontro que ele descreve como aterrorizante, com um ser de outro mundo. Um evento que, segundo ele, não só mudaria a vida dele, mas talvez tudo que a gente acha que sabe sobre o nosso lugar no universo. Essa é a grande questão, não é mesmo? Como é que a gente separa o que é fato do que é ficção numa história dessas? O que a gente vai fazer aqui é exatamente isso, colocar tudo na balança. De um lado, essa história espetacular, que parece saída de um filme. Do outro, as evidências, os fatos. E a gente vai descobrir para qual lado essa balança pende de verdade. Para a gente entender essa história toda, a gente vai passar por cada etapa. Primeiro, o tal do encontro alienígena. Depois, como essa história virou notícia. E, claro, vamos investigar quando a narrativa começou a fazer água. No final, a gente chega na pergunta que não quer calar. Foi uma farsa ou tinha alguma verdade escondida ali? Então, vamos lá para o comecinho de tudo. Outubro de 1996. Foi quando Jonathan Reed apareceu com uma história, nossa, tão detalhada, tão chocante, que para muita gente na época parecia impossível de ser inventada. Vamos mergulhar exatamente no que ele alegou que aconteceu. A história que o Reed contou é, no mínimo, de cair o queixo. Ele disse que a cachorrinha dele, a Suzy, foi desintegrada. Virou um pó branco na frente dos olhos dele por causa de uma criatura alienígena. A reação dele? Ele disse que pegou um galho, nocauteou o ser e, como se não bastasse, ainda encontrou um obelisco preto flutuando. E a decisão que ele tomou depois disso tudo? Pegar o corpo do alien, enrolar num cobertor e colocar no freezer de casa. É isso mesmo, no freezer. E quando a gente acha que a história não pode ficar mais estranha, ela fica. E muito. Porque o que vem a seguir parece um roteiro de filme de espionagem, sério mesmo. Tem homens de preto, tem perseguição, uma trama completa de acobertamento. Aí a coisa toda escala de um jeito inacreditável. O alienígena que ele jurava que estava morto no freezer, supostamente, volta à vida. Começam a aparecer uns agentes do governo, todos misteriosos, perseguindo ele. Daí invadem a casa dele, levam o freezer, o alienígena, levam tudo. E para conseguir sobreviver, ele é forçado a fugir com a ajuda de uma organização secreta misteriosa, uma tal de Aliança. Só que uma história desse tamanho não ia ficar em segredo por muito tempo, né? E o Reed não fez a menor questão de se esconder, muito pelo contrário. Ele foi a público, de um jeito bem calculado, para contar sua versão para o mundo todo e, o mais importante, ele dizia que tinha provas. Em 1998, ele começou o que foi basicamente uma turnê das evidências. Ele não só contava a história, ele mostrava um suposto artefato alienígena, apresentava umas amostras de tecido que um cientista teria analisado e afirmava que a própria Kodak tinha validado as fotos dele. E para dar um tom ainda mais sombrio, ele chegou a dizer que cientistas que o ajudaram tinham sido assassinados. Com tudo isso, ele construiu um caso que atraiu até investigadores bem sérios. E a estratégia funcionou. Essa citação aí é de um investigador da MUFON na época. Isso mostra o quão convincente a história do Reed foi no início. Ele não era mais visto como um caso isolado. Ele estava sendo levado muito a sério por pessoas que dedicam a vida a investigar esses fenômenos. Acontece que toda história extraordinária atrai um certo tipo de atenção, um escrutínio mais detalhado. E foi exatamente aí que a narrativa do Jonathan Reed começou a mostrar suas primeiras rachaduras. Os investigadores foram mais a fundo, fazendo perguntas não só sobre o alienígena, mas sobre o próprio Dr. Reed. E logo de cara veio a primeira bandeira vermelha, e era uma bem grande. O Dr. Jonathan Reed, com seu suposto PhD e histórico em universidades de prestígio, simplesmente não existia nos registros. Nenhuma tese de doutorado, nenhum registro profissional, nada. O cara era basicamente um fantasma acadêmico. Como isso era possível? A verdade começou a vir à tona quando pessoas do passado dele o reconheceram nas entrevistas. Só que elas não o conheciam como Dr. Reed, a testemunha do caso do OVNI. Elas o conheciam como Jonathan Hooer. Amigos e até a família da ex-namorada dele confirmaram.
O homem na tela era outra pessoa. E com um nome real para investigar, Jonathan Hooker, o castelo de cartas, que era a história do Jonathan Reed, começou a desabar de vez. Cada pedacinho da narrativa dele foi examinado e, olha, quase nada se sustentou. O que as pessoas próximas a ele disseram foi demolidor. O homem que encontrou um alienígena passeando com um cachorro, segundo eles, era alérgico a cães e detestava fazer trilha. E tem mais, disseram que ele escrevia contos de ficção científica sobre aliens como passatempo. Mas o mais chocante foram as fotos. Bem na época em que ele dizia estar fugindo do governo, apareceram fotos dele super tranquilo em casamentos e no dia de ação de graças. A conta simplesmente não fechava. As evidências físicas também caíram por terra. Aquela suposta verificação da Kodak, a empresa só confirmou que o filme era real, não o que estava fotografado nele. Pior ainda, o tipo de filme usado nas fotos só começou a ser vendido meses depois do suposto encontro. E o Jeep que ele usou na fuga? A nota fiscal mostrava que foi comprado só no ano seguinte e, para completar, pertencia à ex-namorada dele. E as pessoas que confirmavam a história dele? Bom, os investigadores descobriram quem elas eram de verdade. O amigo escritor e o microbiologista, na verdade, trabalhavam num posto de gasolina. O suposto senhorio era só um amigo que não tinha imóvel nenhum. E o Gary, a peça-chave da história, o amigo que o ajudou, ninguém nunca encontrou nenhum registro de que ele tenha existido. E o golpe de misericórdia veio do Centro Nacional de Relatos de OVNIs. O diretor confirmou que não tinha nenhuma memória de ter recebido uma ligação tão bizarra quanto "Oi, então eu tenho um alienígena no meu freezer". A essa altura, cada pilar que sustentava a história de Jonathan Reed já tinha ruído. Diante de tudo isso, a questão se torna inevitável, né? Farsa ou uma verdade muito bem escondida. Vamos analisar o veredito final da comunidade de pesquisa e o que aconteceu com a história de Reed depois que tudo isso veio à tona. A mudança na opinião pública especializada foi drástica. Organizações como a MUFON, que no começo chegaram a apoiar o Reed, reclassificaram o caso oficialmente como uma farsa. A imensa maioria das pessoas que seguiram o caso passou de crente a cético, conforme as evidências contrárias foram se acumulando. Com as evidências todas desmentidas, a única pergunta que restava era: por quê? E a resposta mais provável apontava para um motivo bem terrestre: dinheiro. O caso Jonathan Reed tinha se tornado um negócio, com venda de livros, vídeos e ingressos para palestras. Depois que as provas contra ele se amontoaram, a popularidade de Jonathan Reed, ou melhor, Hoover, simplesmente desapareceu. Ele sumiu dos olhos do público, seu site saiu do ar e, o mais importante, ele nunca mais apresentou nenhuma nova evidência para sustentar suas alegações extraordinárias. No final das contas, o caso de Jonathan Reed deixa a gente com uma reflexão muito poderosa. O que é mais forte? Uma história fantástica, contada com muita convicção, ou uma montanha de evidências que a contradizem? Este caso se tornou um exemplo clássico de como uma narrativa bem construída pode cativar a nossa imaginação e nos força a perguntar: no que estamos dispostos a acreditar? E mais importante ainda, por quê?